A educação de surdos no Brasil. O Brasil é um dos países que mais tem contribuído com a educação de surdos, com a difusão da cultura, da identidade surda. Certamente nosso país tem uma grande marca nisso por conta de ter a Universidade Federal de Santa Catarina, que é muito produtiva nesta área, ter o Instituto Nacional de Educação de Surdos, INES, que também é uma grande referência, além de várias outras instituições educacionais por todo o mundo. A educação de surdos no Brasil, ela começa relativamente cedo. Nós vamos pensar que na época de Dom Pedro II, houve a vinda de um professor chamado Ernest Way, professor surdo francês, que veio aqui no Brasil com o objetivo de estruturar a educação de crianças surdas. Esse Way é muito importante, então, por favor, pesquisem um pouquinho da vida dele, tá bom? Foi fundada em 1857 a escola responsável pela educação de surdos, que é o INES. Vou deixar aqui os links nesse vídeo do INES, um pouco da história do INES, quem é esse Ernest Way pra gente. A educação de surdos foi se desenvolvendo. Houve um tempo em que houve muita harmonia entre a língua oral e a linguagem gestual, só que por conta do Congresso de Milão houve um período extremamente oralista no INES, em que impactou muito. Pessoal, a educação de surdos aqui no Brasil passou de uma maneira muito clara e muito bem definida por 3 momentos. O primeiro é o oralista, o segundo, a comunicação total, e o terceiro, vamos dizer, o bilinguismo. Essas três correntes, elas são bem claras, os objetivos delas, e elas giram em torno de ter ou não e como a língua de sinais. O oralismo é uma modalidade de ensino mais arcaica, em que se proíbe a língua de sinais, em que se assevera que ela deixa o surdo mais preguiçoso, que não o propiciaria a comunicação escrita caso ele se comunicasse em língua de sinais. Então há uma hierarquia muito pesada em que a língua de sinais é proibida e que só se utiliza o português na modalidade oral e escrita. E esse é amplamente defendido e desenvolvido no espaço escolar. Mais tarde a gente vai ter a comunicação total, que é mais como uma sedução de meio termo, tá? Essa comunicação total permite a língua de sinais, sim, permite também o oralismo, permite o português escrito, uma mistura muito mais ampla de métodos e formas de comunicação. A falha desse método é que não privilegiar as línguas de sinais, e sim uma mistura de várias formas de linguagem, o que causava confusão, estranhamento, uma não coerência gramatical, tanto na língua de sinais quanto na língua portuguesa. E atualmente o bilinguismo, que vai se caracterizar pelo ensino sim das duas línguas, tanto a língua do país, que é a nossa língua portuguesa, quanto a língua de sinais, que é a Libras. Só que a Libras, a língua de sinais, ela é tida como natural, ela é a primeira língua de instrução, de educação, e a língua do país, que é a língua portuguesa, a língua oral, ela vai ser a segunda língua, tá? E hierarquizar essa estrutura linguística vai ser importante para que esforços sejam lançados sobre a língua de sinais para que o aluno surdo tenha um desenvolvimento linguístico mais natural e, a partir desse desenvolvimento, ele possa partir para o aprendizado das outras línguas. Porque a língua de sinais, diferente da língua oral, para a criança surda, a língua de sinais ela é adquirida de maneira natural, você não precisa de treinamento. Você deixa uma criança surda com um adulto surdo. Ao observar esse adulto conversando, se comunicando, interagindo, essa criança aprende essa língua.
Agora, uma criança surda, para aprender língua oral, ela tem que sentar horas e horas com o fonoaudiólogo, fazer treinamento, manter uma rotina de treinamento, fazer exercícios para se ter uma oralidade. Quando você faz uma hierarquia entre qual língua deve ser ensinada primeiro, nós evitamos que esse processo educacional da criança surda seja maçante e que o atendimento com fono seja mantido em um horário muito específico. As experiências de trabalhos bilíngues que vão alavancar a comunidade surda, vai possibilitar essa comunidade surda maior protagonismo, desenvolvimento educacional, ao contrário das políticas oralistas, que mais serviam para disciplinar um sujeito. Então, nós vamos ter 3 momentos educacionais bem distintos: oralismo, comunicação total e bilinguismo. Nós temos que ter claro esses 3 momentos para que nós não utilizemos de abordagens oralistas em um momento em que se pede o bilinguismo e nem caiamos na sedução do meio termo que a comunicação total acaba sugerindo. Um ensino bilíngue é um ensino que valoriza língua de sinais, visualidade, o aprendizado natural de uma língua visual espacial e aí, consequentemente, o ensino secundário da oralidade para as pessoas surdas. E é também importante, o ensino do português escrito, já que a nossa sociedade necessita ou é formada em uma estrutura em que saber ler e escrever é o determinante.